Fala galera, meu nome é Renato, aqui a gente fala de investimentos e economia global. Hoje a gente vai dar uma analisada na economia americana, olhando alguns dos principais indicadores. Então, para quem investe nos Estados Unidos, esse vídeo vai ser bastante útil. E para quem não investe também, eu creio que vai ser bastante útil, porque talvez por mais que o investidor ainda não invista lá fora, é bom estar ciente no que acontece na economia americana, porque basicamente o que acontece lá impacta aqui o Brasil, consequentemente aqui nossa economia e nossos investimentos. Beleza? Então, pessoal, vou usar o site aqui do Trade Economics, basicamente aqui para fazer análise dos dados. No geral, aí, acho que a maioria do pessoal gosta de usar o site do Investing, mas não tem diferença aí. Os mesmos dados que vão ter aqui vão ter lá, só que organizados de uma maneira um pouco diferente. Beleza? Então, começar analisando aqui os títulos do Tesouro Americano. Bom, então, primeiramente, o que o investidor tem que saber com relação a isso daqui. Os títulos aqui de mais curto prazo, de 7 anos para baixo, tende a ser influenciado aí, tende aqui a ser influenciados, né, basicamente pelo que o Federal Reserve diz que vai fazer com a taxa de juros ou efetivamente faz com a taxa de juros. Os títulos aqui a partir de 10 anos já são mais influenciados aqui pelo que o mercado acha que vai acontecer com a economia americana, principalmente aqui o título mais longo aqui de 30 anos. Então, começando a analisar aqui a questão da curva de juros, a gente já percebe aqui que o título de 20 anos aqui já está com a taxa de juros maior que o 30 anos, ou seja, aqui a gente já tem uma inversão aí que tende a não ser um bom sinal aí para a economia. Aqui também o título de 10 anos, se a gente for analisar aqui, está com juros aqui muito próximo em relação ao 5 anos aqui, né? Está bem próximo a 10, 7, 5, está uma diferença bem pequena aqui, que tende a ficar aqui quase uma reta aí, na horizontal, né? Que eu estou mostrando nesse gráfico aqui, basicamente, a taxa de juros aqui dos títulos aqui de curto, médio e longo prazo, e também a taxa aqui de juros aqui, que basicamente o Federal Reserve impõe aí para a economia americana. Se a gente analisar aqui, então, a partir de acho que quase final de 2015 aqui, começou a subir novamente a taxa de juros nos Estados Unidos. Então, analisando aqui a taxa de juros aqui dos títulos mais curtos, como eu falei, tende a acompanhar o que o Federal Reserve está fazendo com a Fed Funds Rate, né, que é a taxa de juros deles lá. E a taxa de juros aqui dos títulos mais longos, então, são mais independentes com relação ao que o Federal Reserve faz. Basicamente, aqui o mercado analisa se isso daqui vai ser realmente bom para a economia ou não, e decide se isso aqui for bom, o que na verdade, essas instituições aqui que mantêm esses títulos fazem. Eles tendem a vender esses títulos, que é o que aconteceu se a gente analisar aqui a partir de 2021. No geral, as grandes instituições aí, que é as que mais detêm aí os títulos do Tesouro Americano. Quando ele analisa a situação e vê que a atuação do governo americano aí tende a melhorar a economia, o que eles fazem? Vendem títulos, o que tende a subir aqui a taxa de juros dos títulos mais longos, né? Eles vendem os títulos que eles possuem para investir em outros ativos na economia e com um retorno maior. Beleza? Então vamos analisar aqui agora a balança comercial americana. O último dado que a gente tem aqui é o dado de novembro, que bateu aqui 80 bilhões de dólares aqui, né? Negativo. O dado de dezembro aqui, acho que só vai sair no dia 8 de fevereiro, mas enfim. Se não me engano, havia uma prévia aí que está para bater aqui em dezembro, estão prevendo alguma coisa na casa de 100 bilhões de dólares, hein, que vai ser um novo recorde. Hein. Se a gente olhar aqui, então, nos últimos 25 anos, aí, há bastante tempo aí que os Estados Unidos está com a balança comercial negativa, aí, inclusive agora batendo recorde, né? Isso aqui, para os chineses lá, é excelente, né? Como eles estão, basicamente, iniciando, sei lá, uma crise imobiliária lá, estão desesperados atrás de dólares aí para poder pagar, né, as dívidas. Então, isso aqui para a China, aqui indiretamente, é muito bom essa questão aqui. Quanto mais dólares saem dos Estados Unidos, para eles é melhor. Vamos analisar aqui agora o PIB americano. No quarto trimestre, né, de 2021, hein, fechou com 6,9% aí de crescimento. Terceiro trimestre a gente tinha dado uma decaída em relação ao que estava vindo aqui, o patamar que estava vindo, em 2,3%. E agora aqui, em quarto trimestre, então, de 2021, fechou com 6,9% aí de crescimento. Vamos ver agora aqui como que está o crescimento da economia aqui por setor. Vamos ver aqui o setor de turismo, aqui então,
Infelizmente, o último dado que a gente tem aqui é de agosto, pelo que eu vi aqui, né? 6 bilhões de dólares em agosto. Não entendi por que o governo americano não atualizou isso daqui desde agosto. Mas enfim, coloquei aqui mais para mostrar que caso algum investidor queira investir alguma coisa, alguma empresa aí relacionada ao turismo, é interessante vir aqui dar uma olhada para ver qual que está a tendência aqui, se é de queda, de subida ou etc. A gente analisar que então a partir de 2020 com a pandemia decaiu e não voltou mais no patamar que estava. Né? Isso que é interessante, então, um investidor que pretende analisar, pretende investir em alguma empresa aí de turismo aí americano, é bom estar ciente disso aí, beleza? Vamos ver agora que o setor de crescimento aqui da setor de agricultura, extração de madeira, pesca e caça. Aqui o último dado que a gente tem aqui é do terceiro trimestre de 2021, que fechou aqui em 237 bilhões. Infelizmente ainda não saiu o dado do próximo, aí, do quarto trimestre. Mas enfim, vamos dar uma analisada mais aqui, que mostra mais trabalho de tempo maior. Se a gente analisar aqui, então, antes da pandemia, estava batendo aqui em torno de 265 bilhões de dólares aí, praticamente, caiu com a pandemia, retornou e agora decaiu de novo aí, basicamente. Vamos dar uma analisada agora no setor de construção civil. O último dado que a gente tem aqui também é do terceiro trimestre aqui de 2021. Tinha batido 665 bilhões de dólares aí no terceiro trimestre. Enfim, é o mesmo caso dos anteriores lá, infelizmente não saiu ainda o dado do quarto trimestre. Mas se a gente analisar aqui, mesma coisa aqui do anterior, né? Caiu, estava na pandemia no patamar, despencou, subiu, deu uma boa guinada ali no segundo trimestre de 2021, acredito eu, e agora no terceiro trimestre deu uma decaída aí. Então, mesmo caso anteriores aí, principalmente o investidor que quer investir em REITs, alguma coisa assim, né, setor imobiliário americano, é bom estar ligado nisso daqui. Agora o setor de manufatura, que a gente já começa a mudar as casas decimais aí, né, que antes era bilhões de dólares, aqui já dá 2 mil bilhões de dólares, ou seja, 2,3 trilhões de dólares aqui, né, no setor de manufatura, o terceiro aqui, trimestre de 2021. Aqui então, depois da pandemia, deu uma boa guinada novamente aqui e pelo menos até o terceiro trimestre aí já estava num patamar bom aí, uma boa tendência em relação ao que estava indo aqui em 2019. Agora vamos ver o setor de mineração. Analisar aqui a partir de 2020 caiu e não retomou mais. É no patamar que estava indo aqui em 2019, né? Tem uma boa decaída aqui. Último dado também do terceiro trimestre, pelo menos até o terceiro trimestre, então. Tem uma boa decaída aqui na casa dos 500 bilhões de dólares aqui para casa dos 400 e pelo menos até o terceiro trimestre não tinha retomado. Dificilmente vai no quarto trimestre vai dar essa pancada aí que vai retomar o que estava. Setor de transporte, aqui depois da pandemia, mesmo caso da mineração lá, caiu e não retomou mais no patamar que estava aqui. Caiu bastante aí, ó, casa de também dado o terceiro trimestre, caiu na casa dos mais de 580 bilhões de dólares aí para casa dos 500 e pelo menos até o terceiro trimestre não retomou. Setor de utilidades, que se a gente analisar é o caso inverso, né? Durante a pandemia aí, como o pessoal tendeu a ficar mais em casa, né? Tendeu a gastar mais luz, usar mais água, etc. Então, ele foi inverso, né? Quem investiu então aqui quando surgiu a pandemia no setor de utilidades, então, teve uma tendência aqui a ganhar mais dinheiro aqui, ó. Ele deu uma guinada, daí foi acabando a epidemia, agora está voltando aqui até um patamar mais ou menos onde estava em 2019. Dado também do terceiro trimestre de 2021. Infelizmente não saiu o quarto também. Tá para sair por esses. Provavelmente até fevereiro deve sair. Analisar aqui agora aqui o indicador de PMI. Esse indicador aqui basicamente aqui que mostra essas empresas aqui desses setores aqui estão investindo ou não no setor, né? Nesse caso aqui é o de manufatura. Como que a gente interpreta aqui esse gráfico então? Abaixo de 50 é contração, abaixo de 50 né, é retração, acima de 50 é expansão. Significa que o setor está expandindo
acima de 50, abaixo tá retraindo, né? Tá tendo uma retração aqui no setor, nesse caso de manufatura. Tá analisando aqui então, o último dado que a gente tem aqui já é de janeiro de 2022, se não me engano é quinzenal que sai isso daqui. Enfim, então com a pandemia teve essa retração gigantesca aqui no setor de manufatura, foi retomando e teve o pico lá por meados de 2021, né? Provavelmente aqui entre o segundo e terceiro trimestre de 2021 teve o pico aqui de expansão aqui no setor de manufatura e agora continua a expansão, mas diminuindo aqui, né? Aqui agora o indicador de PMI de serviços, mesmo caso aqui, retração da pandemia, depois retornou, pico lá em meados de 2021 provavelmente, deu uma decaída, subiu e agora caiu mais aqui. Então, último dado aqui de janeiro, bateu 50,9, ou seja, se o investidor aí pretende investir em algum setor de serviço aí, relacionado a serviços nos Estados Unidos, é bom estar ligado isso aí, que ele pode estar investindo num setor aí que está tendendo a ter uma retração aí nos próximos meses. Começar a analisar aqui a questão do mercado de trabalho, parte aqui de empregos gerados, né? O último dado que a gente tem aqui já é de dezembro, 199 aqui, mil empregos foi gerado em dezembro de 2021. Olhada mais macro aqui, basicamente então, caiu em 2000 no meio da pandemia, subiu e está se mantendo aqui, está com uma tendência um pouco, subiu bastante aqui no mês de 2021, mas agora está estagnando aqui, está diminuindo. Vou analisar aqui a questão de solicitação de auxílio-desemprego. Esse aqui é um dado que sai semanalmente, o dado que a gente tem aqui de 22 de janeiro, 260 mil pessoas aí solicitaram auxílio-desemprego, dia 15 de janeiro, 286 mil. A gente analisar aqui, está com uma tendência de alta o que estava em dezembro, ou seja, não é um sinal muito bom para a economia ainda. Se as pessoas estão sendo mandadas embora, pode ser que várias pessoas não têm dinheiro aí para gastar na economia, enfim, pode ser um sinal de recessão, né? Não necessariamente é. Esse aqui é um dos indicadores que a gente analisa aí para ver se, que é sempre bom o investidor estar analisando para ver se vai ter recessão ou não, né? Se isso aqui começar só a subir, pode ser um problema, né? Ó, nesse caso aqui, ó, 2020 surgiu a pandemia, olha como subiu esses dados aqui, né? Dados aí de solicitação de desemprego. Então, interessante o investidor fazer essa análise aí, para ver se tem uma recessão à frente ou não. Ver se essa linha aí se confirma subindo ou vai estabilizar nesse valor, enfim. Taxa de desemprego, aqui bateu o recorde, né? 3,9% de desemprego. Isso aí. Tá um pouco ainda, basicamente chegando próximo do que estava antes da pandemia, né? Ou seja, não é o recorde isso daqui. Aqui, empregos, né? Abertos. Último dado, novembro isso daqui. Isso, dezembro vai sair dia 1º de fevereiro. Enfim, último dado então de novembro. Tá sobrando emprego nos Estados Unidos. Né? Tá sobrando bem mais do que estava aqui no patamar de 2019. Aqui, pessoas que pediram a conta aqui. Último dado de novembro, né? Novembro aí, 4,5 milhões de pessoas aí pediram a conta. E aqui que curioso, se a gente analisar, né? O gráfico passado lá, né? Recorde de empregos abertos e agora as pessoas pedindo a conta aqui, né? Bem mais em relação ao que estava no patamar da início de 2020, antes da pandemia, né? Pode ser que o pessoal resolveu abrir um negócio próprio, sei lá, virar day trade, fazer trade de criptomoeda, enfim, bem curioso isso aí. Que agora aqui, ó, ganho salarial aqui mensal, que último dado de dezembro, isso, dezembro, 0,6% aí de ganho salarial no mês a mês aqui, somando aqui 5,1 em novembro, que foi revisado e nos últimos 12 meses aí fechou em 5,1, então abaixo aí dos 7% que está a inflação. Né? Analisando aqui a porcentagem de participação no mercado de trabalho,
verifica aqui que no patamar antes da pandemia estava chegando aqui 63,5% das pessoas aqui no mercado de trabalho. O último dado aqui isso já tem de dezembro, né? Dezembro fechou 61,9%, ou seja, praticamente em 1,5%, 1,6% da população aí, das pessoas aí que estavam no mercado de trabalho, saíram e não retornaram ainda, né? Como eu falei, pode ser que provavelmente resolveram fazer outra coisa aí, ou trabalhar por conta, alguma coisa assim. Começar a ver agora aqui relacionado à inflação no mês de dezembro aqui, né? Já está atualizado com o mês de dezembro. Fechou em 7% a inflação lá nos Estados Unidos. Agora aqui, preços ao produtor, já tem um dado de dezembro aqui, fechou em 9,7%, mês de novembro 9,8%, ou seja, como a inflação está 7% aqui, o produtor não está conseguindo repassar o valor da inflação, né? Se a inflação tivesse 9,7 aqui, teoricamente ele estava conseguindo repassar os custos dele. Como está acima aqui, ele está tomando uma porcentagem, está diminuindo a margem de lucro dele aqui em cima dos produtos que ele está repassando. Aqui então a expectativa aqui de inflação dos consumidores aqui, já tem um dado de dezembro atualizado aqui, ficou com o mesmo de novembro. A previsão dos consumidores aí é que fique na casa dos 6% aí nos próximos meses aí a inflação. Se a gente analisar, isso aqui é bem complicado quando começa a subir muito isso aqui, porque os consumidores tendem a mudar o comportamento aqui quando começa a ter essa perspectiva aqui de inflação alta aqui. Pode ser que comece a virar um círculo vicioso isso aqui. Esse que é o grande problema, que quando os consumidores começam a ter uma expectativa aqui de inflação alta, né? Como eu falei, pode entrar nesse círculo vicioso aí, tipo, empresários aí já começam a aumentar o preço antes mesmo de receber o produto, alguma coisa assim, já prevendo que a inflação vai continuar alta, né? É bem complicado isso aí. Vamos ver aqui agora que a parte de empréstimos aqui dos bancos, do setor industrial e comercial aqui. Como que a gente interpreta isso aí então? Quando tem um decréscimo aqui na questão dos empréstimos, provavelmente significa alguma coisa aqui relacionado à retração da economia, né? E aumento nos empréstimos, expansão da economia, né? Vamos analisar aqui num período maior então de tempo aqui. Então antes da pandemia, o que aconteceu? Estava indo no patamar de crescimento aqui, estava expandindo a economia. E durante a pandemia, o que aconteceu? As empresas tiveram que fechar, alguma coisa assim, resolveram fazer empréstimo aqui para manter o seu negócio aberto, pagar funcionário, etc. E aos poucos aqui foram quitando os empréstimos, alguma coisa assim. Os bancos também foram restringindo, provavelmente, alguns empréstimos aí, até para evitar de se expor muito, né? Questão de risco de quebrar alguma coisa assim. E agora a gente vê que ainda está mais ou menos numa tendência que estava aí antes da pandemia, né? E agora está até aumentando um pouco aí, que no geral tende a ser um bom sinal para a economia, né? Se os empresários estão emprestando dinheiro do banco, estão investindo aí nos seus negócios aí para ampliar, né? E tender aí fazer gerar a economia. Que outro dado interessante também de avaliar é a velocidade do dinheiro aqui, né? Se o dinheiro está circulando na economia, né? Deixa eu analisar aqui depois da pandemia, deu uma boa decaída aqui e não retomou. Então isso aqui tende a não ser um bom sinal, apesar como a gente viu no gráfico anterior, os empresários aí estão prestando dinheiro, tentando investir no seu negócio, mas provavelmente as pessoas aí não estão gastando, né? Como é num período maior de tempo, aí, vamos ver, 10 anos, o que aconteceu? Significa que as pessoas, a partir com o passar dos anos, estão cada vez gastando menos e a economia tende a cada vez gerar menos dinheiro na economia. Se a gente olhar aqui no meio da pandemia, foi onde agravou mais a situação. Isso que é bem complicado. Então, outro dado bem interessante aí do investidor avaliar aí. Isso aqui, teoricamente, teria que ir subindo cada vez mais para comprovar aí que os consumidores aí estão comprando, estão gastando, enfim, está girando dinheiro na economia. Que outro dado bastante interessante de avaliar aqui, que é o balanço aqui dos bancos, né? Como que eles estão de dinheiro aí, ó. Então, último dado em 5 de janeiro aqui. Isso. 5 de janeiro, bancos aí estão com mais de quase 23 trilhões de dólares aí no balanço dos bancos. Analisada mais geral para a gente ver aqui o que aconteceu.
Na verdade, o pessoal que tende a interpretar errado isso daqui, né? O pessoal acha que só porque isso está aumentando que necessariamente vai gerar inflação. E não é bem assim que funciona, né? Até o Federal Reserve lá tende com a questão do QE, tende a incentivar os bancos lá, né? Aumentando o balanço dos bancos, tende a incentivar os bancos aí a gerar mais empréstimo aí para as empresas, enfim, para fazer o dinheiro girar na economia, né? Que é o que a gente viu no dado passado da velocidade de dinheiro lá, tentar fazer aquilo lá subir novamente. Mas não necessariamente isso daqui vai gerar inflação, como o pessoal acha que vai, ou vai gerar dinheiro na economia. Isso aqui, na verdade, o Federal Reserve tenta indiretamente auxiliar os bancos a fazer isso aí. Mas se esse dinheiro aqui não for na economia, não necessariamente você tem inflação. Pode ser que os bancos resolvam, devido ao juro muito baixo que eles têm que emprestar, devido ao juro estar muito baixo lá, né? Eles resolvam pegar isso aqui e investir em tesouro, investir em outras coisas, em título de renda fixa, no caso que é o mais usado pelos bancos, que é o tesouro americano. Hein? Ou seja, isso aqui não necessariamente vai gerar inflação. Geraria inflação se os bancos pegassem tudo isso aqui e emprestassem para a população e para as empresas, né? Mas o que não é o caso, né? Que a gente vê, como eu mostrei lá no início, questão do gráfico de 30 anos do tesouro lá, como ainda os juros está relativamente baixo, significa que os bancos aí não estão emprestando todo esse dinheiro, estão pegando boa parte disso aí e investindo em tesouro aí. Beleza? Agora aqui, ó, vendas do varejo. Esse dado aqui já é de dezembro. Tem uma retração aí de 1,9% nas vendas do varejo aí em dezembro. Aí. Analisar aqui agora a parte de venda de veículos aí. A gente já tem o último indicador aí de dezembro aí, que fechou 12 milhões de veículos aí vendidos. Estava antes da pandemia, então estava no patamar de 17 milhões aí de veículos. Com a pandemia, né, e o problema da falta de chip aí, creio que também aliado ao custo dos veículos, né, que tendeu a subir bastante aí, logo após a pandemia, né, devido à falta de chip. Agora está vendendo aí na casa de 13 milhões, para a gente está vendendo aqui, que é o que as montadoras estão conseguindo fabricar aí devido à falta de chip. Aí. No caso dos 2 milhões e meio, né, 12,44 milhões de veículos aí, em dezembro. Vamos dar uma analisada agora aqui alguns indicadores relacionados ao setor imobiliário, aqui no caso de permissões de construções. Isso aqui não necessariamente é venda, né? Na sequência a gente vai ver os outros indicadores de venda, mas esse aqui já não é bom de um investidor aqui confrontar mais de um indicador, não olhar um só, né? E basicamente é para ver se está sobrando, se está tendo bastante construção ou não de casas, né? Se tiver poucas aqui construções, né? Se estivesse caindo isso aqui e tivesse a vendas altas, significa aqui que o preço da casa tende a subir, né? Então por isso que é interessante o investidor ir confrontar mais de um dado aí para entender o que está acontecendo no setor. Nesse caso, como eu falei, então, é só permissão de construção. A gente vê que ele está numa boa tendência que estava em relação a 2000 e até antes da pandemia, né? Depois da pandemia aqui subiu, caiu, enfim. Aqui bateu 1,88 milhões aqui em dezembro, né? Analisar aqui agora então a parte de vendas, ó, aqui, mês a mês, como que está em porcentagem, né? Então aqui no mês de... no intervalo mais curto, mês de dezembro aqui, então. Fechou em 11,9 aqui. A gente vê que tem altos e baixos aí, mas o mês de dezembro aqui já está atualizado com o mês de dezembro. Fechou em 11,9% aí, a mais de venda aí. Dando uma olhada geral, então a gente vê que tem altos e baixos, enfim. Está numa tendência aqui de alta. Na verdade está dando uma boa variada, a gente analisar aqui. Ó. Sobe, desce. Um mês que vende muito, outro mês vende pouco, muito pouco, enfim. Tem que dar, isso que eu falei que é interessante o investidor comparar para ver o que está acontecendo aqui. Está construindo bastante casa, mas aparentemente aqui está com a tendência aqui, a porcentagem não está esses 10% se a gente analisar, né? Se bem que aqui teve uma boa subida aqui, enfim. Mas por isso que eu falei que é interessante o investidor comparar aqui mais de um dado aqui para entender o que está acontecendo. Agora vamos dar uma analisada aqui em alguns dados relacionados ao consumidor aqui. Esse aqui, na minha opinião, aqui é um dos indicadores mais importantes aí que a gente tem que analisar, que é o sentimento do consumidor aqui. Isso que basicamente mostra aí se o consumidor aí, quando ele está com um sentimento alto aqui, uma porcentagem alta, ele tende a gastar mais, né? Quando está baixo,
ele tende a gastar menos, né? Isso aqui basicamente é o que dirige a economia, que nos dá aí um bom norte aí do que vai acontecer com a economia aí nos próximos meses ainda. A gente olhar aqui, então, ó, ele está com uma tendência muito baixa. Isso aqui está bem complicado. Antes da pandemia tava excelente isso daqui. Só que veio a pandemia, deu uma melhorada, enfim. Provavelmente isso aqui está relacionado à inflação, né? Como a inflação americana está muito alta, o consumidor percebeu isso aí, está sentindo do bolso isso aí e não está muito animado em gastar o seu dinheiro aí. Se a gente analisar, olha que interessante, está bem abaixo até o que estava o fundo da pandemia, né? Então isso aqui é um interessante investidor avaliar isso aqui, que isso aqui tende a não ser um bom sinal para a economia, como eu falei. Se ele está com um rendimento aqui muito baixo, ele tende a não gastar, tende a segurar o dinheiro, alguma coisa assim, tende a começar a não gerar a economia devido a isso aí. Vamos dar uma analisada aqui outro indicador importante aqui, que é o gasto do consumidor ajustado pela inflação, né, que é esse Real Consumer Spending. Basicamente aqui trimestre sobre trimestre. Né? O que significa esse real, então? Que é o ajustado pela inflação. Tem outro indicador desse aqui, que não é ajustado pela inflação, mas não recomendo avaliar, que ele pode gerar, às vezes, confusão ali. Às vezes o consumidor pode estar gastando mais, pode estar aumentando o gasto dele aqui, mas porque a inflação subiu. Então sempre analisem aqui, eu recomendo, avaliar esse que é ajustado pela inflação. Então aqui o último dado que a gente tem já é de dezembro, que aumentou aqui, cresceu 3,3%, então ajustado pela inflação, no terceiro anualizado, né, no quarto trimestre de 2021. Se a gente analisar aqui, então, está mais ou menos no patamar do que estava antes da pandemia. Outro indicador interessante do consumidor é que a expectativa do consumidor. Último dado aqui, a gente já tem, se não me engano, isso aqui é quinzenal, sai, quinzenal. Então aqui ele está bem abaixo do que estava aqui de julho de 2021 aí. Dá uma olhada mais geral. É o mesmo caso que a gente viu lá no indicador do sentimento do consumidor. Ele está numa tendência bem alta aqui, então está abaixo do que estava até na pandemia aí. Então o consumidor não está com uma expectativa boa aí, pode, como eu falei, parar de gastar, alguma coisa assim, pode começar a gerar problema na economia aí. Outro indicador interessante que eu recomendo os investidores avaliar é essa taxa de delinquência aqui de consumidores a empréstimos aí a bancos aí, que basicamente estão atraso de pagamentos aí de empréstimos por consumidores aos bancos americanos. São dados que a gente acha aqui no site do Federal Reserve, qualquer um pode consultar. E ele é atualizado aqui trimestralmente, né? Infelizmente aqui a gente só tem o dado aqui de terceiro trimestre de 2021, que foi atualizado em novembro. Então lá por final de fevereiro, imagino que saia o dado aqui do quarto trimestre de 2021. Então ele mostra aqui a porcentagem de atraso aqui relacionado ao setor imobiliário, a residências, comércio, fazendas e os demais empréstimos aqui, cartão de crédito e etc. Então o que é interessante aqui então de avaliar? Se esse número estiver abaixo de 4% aqui, atraso aqui de hipotecas e cartão de crédito, no geral é um número controlado, né? Dificilmente você vai ter uma crise imobiliária, algum tipo de crise lá nos Estados Unidos. Né? Se a gente for comparar aqui com 2008, para a gente ver, então aqui em 2008, quando começou a ter a crise do subprime lá, né? O pessoal aqui começou a bater 4% aqui, 4, 5, 6, ou seja, foi quando começou a estourar a crise do subprime lá nos Estados Unidos. Né? Então, como eu falei, até abaixo de 4% aqui é um número relativamente controlado. É um dado bastante interessante aí. Às vezes a gente vê alguns vídeos no YouTube de pessoas aí falando que tem uma crise imobiliária nos Estados Unidos, bolha imobiliária, enfim. Pode ser até que tenha, mas não vai estourar enquanto esse número estiver controlado. Né? Enquanto a grande maioria das pessoas aí estiver pagando os empréstimos, alguma coisa assim, não tem como estourar a bolha. Né? Vai estourar como a gente viu ali, né? Como quando esse número começar a subir muito aí, daí provavelmente pode ser que a gente provavelmente vai ter um problema. Mas enquanto não subir, está controlado, dificilmente a gente vai ter algum tipo de crise imobiliária. Beleza? Então por hoje é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um joinha e se inscreve no canal, que na sequência eu vou estar fazendo mais alguns vídeos aí sobre China, Europa e mais alguns países aí que são bastante interessantes aí de investir. Beleza? Até a próxima.